E dos paroquianos das paróquias São João Batista, em Laranjal Paulista, e Imaculada Conceição, em Pereiras. Hoje nós recebemos com muita alegria o decreto de Sua Excelência Reverendíssima Dom Maurício Groto de Camargo sobre o retorno gradual das celebrações presenciais dos sacramentos, com exceção da missa. Esse decreto, então, procura dar pistas, orientações, como ele bem diz no final do primeiro tópico, no final dessa apresentação, ele propõe algumas orientações para a celebração do culto público no contexto da pandemia do Covid-19. Então, são propostas, são orientações sacramentais, pastorais, para a nossa praxe, para a nossa prática, para a nossa vivência desses sacramentos. Então, é enaltecida validamente a defesa da vida, da dignidade humana, e é feito um histórico dessa preocupação da Igreja com seus filhos e como que a Igreja, ao longo dos anos, sempre se colocou ao lado desse povo sofredor, desse povo que padece as vicissitudes da história, do tempo, do mundo. Depois vem então as orientações para alguns sacramentos. Dentre eles, nós poderíamos começar então na sequência que o documento os apresenta. Primeiro, o sacramento do batismo. Primeiro tópico: os pais e padrinhos sejam dispensados da preparação para o batismo. Então, durante esse tempo de pandemia, levando em consideração a realidade que vivemos, os pais e padrinhos podem ser dispensados do curso preparatório para o batismo. Em seguida, no mesmo parágrafo, Dom Maurício diz: fica a critério do pároco realizar a preparação online aos pais e padrinhos que quiserem dela participar. Então, aqui na paróquia São João Batista, em Laranjal Paulista, e na paróquia Imaculada Conceição, em Pereiras, eu farei um vídeo com os membros da Pastoral do Batismo e nós deixaremos esse vídeo disponível tanto no YouTube, para que todos tenham acesso, quanto em arquivo na Secretaria Paroquial, para que você, caso queira batizar o seu filho e sua filha, leve um pendrive até a igreja, pegue o material de formação e dê aos padrinhos, você como pai e mãe assista, visando se preparar bem. Eu acredito que, embora os pais e padrinhos estejam dispensados da preparação para o batismo, mas se você, pai e padrinho, reconhece a grandiosidade desse sacramento, você poderia, ou ao menos deveria, realizar esse mínimo esforço de assistir algo que te ajudará a cumprir bem o teu papel junto a essa criança. Embora você não seja obrigado, então esse documento desobriga pais e padrinhos de tal curso, mas eu sugiro que você pegue esse curso que nós deixaremos à disposição para poder se preparar bem para esse momento. Depois, em relação ao modo como será realizado o batismo, nós veremos quantas pessoas procurarão para depois, então, anunciar qual o dia ou quais os dias em que celebraremos os batismos na paróquia São João Batista, em Laranjal, e na paróquia Imaculada Conceição, em Pereiras. Para o batismo poderão participar apenas o pai e a mãe da criança, o padrinho e a madrinha da criança, a própria criança e um fotógrafo. Ninguém mais. Mas, padre, eu gostaria que a minha mãe, que o meu tio, que a avó da criança, que a madrinha de consagração, enfim, né? E quem não gostaria, de fato. Mas, devido ao momento em que vivemos dessa pandemia, o decreto ele é muito claro que
O pároco deverá organizar um esquema de batizado individual, então cada criança será batizada em horário separado, com rito breve, não com rito longo, rito breve, e entre um batizado e outro deverá haver um espaço de 1 hora para a ventilação da igreja, para o arejamento da igreja. E apenas poderão participar pais, padrinhos, a criança, o fotógrafo e o padre ou diácono que estiver presidindo a celebração, seguindo todo o protocolo sanitário. Uso de máscaras o tempo todo. Mas vai ficar feio na foto. Então aqui nós devemos pensar muito bem. Então, uso de máscaras por todos o tempo todo. Penso que no caso da criança não tem nem como colocar máscara num bebê, mas com todas as proteções e medidas necessárias. Uso de álcool gel, proteção, no caso, com máscara, proteção facial se for possível, distanciamento de 2 metros entre os participantes. A criança ficará o tempo todo no colo dos pais e não passará para o colo dos padrinhos. Inclusive, os próprios pais levarão a criança à fonte batismal. Todo o protocolo deverá ser seguido à risca. E lembrando, com rito breve. Não será uma celebração longa. Rito breve do batismo. Dentro dessas propostas vem o 6º ponto, que diz: se for o caso, deixe para realizar o batizado depois que a situação da pandemia estiver normalizada. Essa é a minha orientação. Então, se você, pai, mãe, padrinho, madrinha, quer de fato celebrar esse sacramento, além de uma forma digna, embora nesses moldes não será indigno em nenhum momento, será muito digno, por sinal. Mas, caso você queira celebrar de forma digna, porém em comunidade, eu sugiro que você obedeça, então, o 6º ponto desse decreto. Deixe para depois, deixe para quando passar essa fase mais difícil da pandemia. É claro, em caso de uma urgente necessidade, em caso de uma cirurgia de risco para a criança, em caso de uma situação em que a criança padece por um perigo de morte, você deve ligar o quanto antes para o padre e para a secretaria, entrar em contato para que o batismo seja feito. Isso não se questiona. Inclusive agora, há mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, em Pereiras, teve uma situação, não vou expor o caso, mas de uma pessoa cuja criança, que havia nascido há pouco, precisou passar por uma cirurgia cardíaca, se eu não me engano. E eu entrei em contato, me colocando à disposição para realizar o batismo, porque é o óbvio, aqui não precisa nem de decreto, aqui precisa de bom senso. Então, no caso de uma urgente necessidade, é uma obrigação nossa, enquanto padre, diácono, bispo, atender os fiéis que nos procuram. Fora essas urgentes necessidades, sugiro que você respeite, então, o ponto 6 sobre o sacramento do batismo. Deixe para depois, se possível. Minha opinião, certo? Baseado também naquilo que é próprio do sacramento. O batismo é o momento em que nós celebramos a inserção dessa criança na vida da igreja e na vida de Cristo. Ele é mergulhado em Cristo. Ele é mergulhado, ele passa a compor as fileiras da igreja. Como celebrar um sacramento tão grandioso, a porta para todos os outros sacramentos, de modo privado? Seria interessante celebrar essa entrada da criança na vida da igreja e na vida de Cristo com a presença da igreja. É claro que a presença orante da igreja ela nunca cessa, mas a presença física, a presença dos fiéis, a presença da assembleia é expressão dessa manifestação da igreja no mundo. Então, eu aconselho você, pai, mãe, padrinho, madrinha, a deixar o batismo para depois da pandemia, caso as situações, caso a realidade permita. Em caso de necessidade, em caso de urgência, por favor, nos procure. E se você quiser batizar, mesmo não tendo nenhum perigo, mesmo a criança estando saudável, nós realizaremos sim o seu batismo com muita alegria, deixaremos à disposição o curso nas secretarias, mas seguindo estritamente aquilo que pede o
decreto e aquilo que pedem os protocolos sanitários. Quanto ao sacramento do matrimônio, que também vem elencado nesse decreto, não se fala nada sobre curso próximo em preparação ao matrimônio, cursinho de noivos, como a gente costumeiramente diz. Não sei se nos próximos dias ou se não, alguma coisa será dita sobre isso, não sei. Mas caso não seja dito nada sobre a preparação de noivos, o curso de noivos, nós faremos da mesma forma como o batismo. Deixaremos à disposição na Secretaria Paroquial o material de formação para noivos. E também postaremos esses vídeos, na medida do possível, na plataforma do YouTube e também divulgaremos para que os noivos tenham acesso. Penso que é de suma importância aqueles que irão casar, os noivos, se preocuparem em bem se preparar. O sacramento do matrimônio, assim como todos os outros, é um sacramento que pede maturidade e um sacramento de compromisso. Aqui nós temos duas vidas que se entregam livremente uma à outra para assim viverem uma comunhão de vida e amor até o fim da caminhada, até que a morte separe, como nós costumeiramente ouvimos. Então não pode ser feito de todo jeito. Porém, como não traz nada, não sei se alguma coisa será lançada nos próximos dias, mas nós aqui na Paróquia São João Batista deixaremos, e também Imaculada Conceição, deixaremos um material à disposição. Você chega com seu pendrive, pega esse material, se prepara com a sua noiva, momentos orantes, momentos reflexivos, momentos com temas fundamentais sobre a vida matrimonial, e assim pode também se preparar bem para esse momento sublime, único, marcante da vida de vocês. Só que também tem algumas restrições caso o matrimônio seja realizado nesse período. Primeiro, só poderão participar os noivos, os pais, um casal de padrinhos, um fotógrafo e o padre ou diácono que estará servindo de testemunha qualificada dessa união, desse matrimônio. Mas padre, eu não posso levar minha avó, meu avô? Não. É você, seu noivo ou sua noiva, seus pais, um casal de padrinhos, não é um casal para cada lado, é um casal para o matrimônio, para a celebração, um casal só. Um fotógrafo, ou seja, não fala 2 fotógrafos, não fala 3 fotógrafos, não fala músicos, não fala noivinhas, fala um fotógrafo. É um ministro assistente, uma testemunha qualificada. Então, caso você queira casar nesse período de pandemia, nós realizaremos seu casamento, sim, com muita alegria e com tudo aquilo que o sacramento pede, tudo aquilo que a celebração pede dentro da brevidade do rito, mas também seguindo estritamente as orientações do nosso arcebispo. Quer se casar, faremos o seu casamento, mas dentro desse decreto. As alianças não entrarão, não terá noivinha, não terá entrada disso ou daquilo, não terá músicos, não terá filmagem, foto, telão, um fotógrafo, muito simples, poucas pessoas, e as alianças ficarão com vocês, noivos. Então, na hora da bênção das alianças, vocês tomarão em mãos as alianças para a bênção e depois farão a troca, para que assim evite também contato físico com outros. Depois, na hora de assinar os documentos, cada um terá a sua própria caneta. Isso aqui, isso a combinar também, nós poderíamos deixar à disposição na igreja um maço de caneta para que as pessoas usem, depois seriam higienizadas, isso não é o problema. Mas assim, destaco essas precauções que devem ser tomadas. E o terceiro ponto sobre o sacramento do matrimônio, deixar para depois que passar a pandemia. Então essa aqui é a minha sugestão também. Deixe para depois, deixe para o momento em que você pode celebrar com toda a sua família, que você pode celebrar com a comunidade, com a assembleia, e assim, além de realizar o teu sonho, né, de casar bem, de casar na igreja, de casar conforme as orientações da igreja, mas casar também com aquelas pessoas
que você ama e que fizeram a diferença na sua história. Avós, pais, amigos, familiares, enfim, eu aconselho, lembro sempre, você pode concordar ou discordar do meu conselho, só estou aqui tentando lançar uma proposta junto a esse decreto. Eu aconselho que você deixe para depois, mas se você quiser casar agora, faremos com certeza, com toda alegria, com toda a fé, o teu sacramento, celebraremos o teu sacramento, este sacramento, melhor dizendo, mediante aquilo que o decreto nos pede. Depois, quanto ao sacramento da reconciliação, confissão, então nós retornaremos ao atendimento das confissões, seguindo aquilo que pede o decreto. Tanto o padre quanto o penitente usarão máscaras, nós nos manteremos a uma distância de 2 metros ou mais de distância, em ambiente arejado, então nós não podemos atender você numa salinha fechada, como por exemplo no escritório do padre, ou numa pequena capela. Nós teremos que atender você num espaço arejado, então teria que ser dentro da matriz, com espaço ventilado, talvez com ventiladores ligados, portas abertas, etc. E com horário marcado. Então, aqui na paróquia São João Batista e em Pereiras, nós atenderemos quarta e quinta. Depois disponibilizaremos nas secretarias os horários de atendimento de confissão. Peço que venham para a confissão aquelas pessoas que de fato estejam necessitadas da confissão. E venham preparadas para a confissão. Por favor, venham preparados para a confissão. Quantas vezes nós estamos ali, nós padres estamos ali aptos para ouvir as confissões e chega a pessoa, senta, nós iniciamos o rito com o sinal da cruz, a acolhida, e perguntamos quais são os teus pecados, e a pessoa fala assim: ai padre, eu não sei. Então assim, ou é muito descaso, e eu espero que não seja, ou é uma má catequese. Então a pessoa não foi catequizada, não sabe se confessar. O problema é quando isso se repete com a mesma pessoa numa primeira, numa segunda, numa terceira, numa quarta confissão. Ou seja, todas as vezes aquela pessoa vem e se apresenta da mesma forma. Então aí eu já levanto uma dúvida: será que a pessoa se preparou para a confissão? Ou veio aqui porque estava entediante ficar em casa, estava entediante ficar lá no espaço onde ela está habituada, então ela quer agora diversificar um pouco, vou lá falar com o padre. Então assim, por favor, se vier para penitência, se vier para a confissão, venha preparado. Pegue um bom exame de consciência, ou pedirei para as secretárias deixarem à disposição nas secretarias folhetos de exame de consciência. Senta no espaço de sua casa ou no lugar que você goste de rezar, faça o exame de consciência, reze, se prepara para a confissão. E ao chegar diante do padre para se confessar, acuse os teus pecados. Diga o que você fez de errado. Quantas vezes também, e não são poucas, a gente fala assim, parece que um absurdo para alguns que ouvem, mas não são poucas. A pessoa chega: quais são seus pecados? Padre, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom esposo, eu sou trabalhador, eu sou honesto, eu pago minhas contas em dia, eu rezo todos os dias, eu vou na missa, eu vou em Aparecida do Norte. Gente, isso não é pecado. Então, se você vem para a confissão, venha para acusar os teus pecados, não para falar das tuas virtudes, não para falar das tuas qualidades, tá bem? Então, venha preparado para a confissão. E então nós faremos dessa forma, com horário marcado, atenderemos quarta e quinta, depois disponibilizarei nas secretarias os horários de atendimento e seguiremos todos os protocolos de distanciamento, proteção individual, uso de máscaras, álcool gel, tudo aquilo que for necessário e tudo aquilo que for de orientação sanitária. Se alguém se recusar a usar, de repente há sempre aqueles que se acham no direito de não se importarem e colocarem outros em risco. Então, assim, se alguém ousar não querer usar a máscara, não querer seguir os protocolos, eu também não me obrigarei a atender a confissão. Eu acho que aqui o respeito ele deve prevalecer. O respeito à vida, a preservar a tua vida, preservar a minha vida, preservar a vida de todos, um cuidado, um amor ao próximo e também saber que tudo isso visa um bem maior. É difícil? Claro que é difícil.
Não é de hoje que nós estamos celebrando com máscara, não é de hoje que nós estamos entregando marmitas nas ruas sem ter contato nenhum com os moradores, máscara, luva, etc. Fácil não é, mas por amor a gente dá esse passo, a gente faz esse sacrifício. Então, por favor, vem para a confissão, vem para esse momento, venha preparado para falar os teus pecados, para arrependido deles pedir perdão a Deus e mudar de vida. Não venha apenas para ocupar o seu tempo e atrapalhar o tempo de uma pessoa que de fato precise se confessar, tá bem? Então, assim, com muito amor a você, e peço que com esse mesmo amor, esse amor recíproco a nós, você se prepare e venha para a confissão. Não venha para bater papo, não venha para falar da vizinha, do vizinho, da pessoa que trabalha contigo ou não trabalha, venha para se confessar. Tem muitos vídeos no YouTube de como se confessar bem. Dá uma olhada, não custa. Às vezes gasta tanto tempo vendo outros vídeos, aproveita, dá uma olhadinha, aprenda a se confessar direito. E seguiremos sim os protocolos orientados pelo decreto e também pelos setores sanitários. Quanto ao sacramento da unção dos enfermos, por favor, geralmente quem pede o sacramento são os familiares. O enfermo já não tem condições de ligar pedindo o sacramento. Então, atenção familiares, filhos, netos, cuidadores. Não deixe para um momento assim que não dá mais tempo, né? Percebeu que o doentinho está já entrando numa situação delicada? Liga na secretaria, pede a visita do padre, fala que a pessoa está numa situação já limite. Mas não espere a pessoa ser entubada numa UTI para depois ligar. A não ser, claro, em caso de um evento inesperado, que a pessoa tem um mal súbito e venha a padecer disso, né? Mas às vezes nós temos pessoas assim idosas que vão aos poucos definhando, então já dá para chamar o padre, não espere ir para o hospital. Mas se estiver no hospital, liga, avisa, para que a gente vá então dar a unção dos enfermos. Quanto à celebração das exéquias, é pedido que seja um rito breve e realizada somente na presença dos familiares mais próximos, evitando aglomeração. Como que é difícil, né? Infelizmente chega aos nossos ouvidos que tanto em Laranjal quanto em Pereiras, nos velórios as pessoas têm desobedecido os protocolos. Não por culpa dos donos de velórios, pelo contrário, todos eles, até onde eu sei, têm orientado muito bem o povo. Mas no momento, talvez movidos pelo desespero, pela dor, as pessoas acabam extrapolando e causando situações desnecessárias. Então fica difícil, né, no momento atual, evitar e conter essas aglomerações, essas atitudes de ímpeto, né, impetuosas. Então eu sugiro que comuniquem o padre, comuniquem a secretaria paroquial da exéquia, porque a gente não fica sabendo de todas, é bom que sempre comunique, sempre avise, sempre peça. Às vezes a pessoa fala assim, o padre não foi benzer tal corpo, mas o padre ficou sabendo que a pessoa morreu 2 semanas depois, a família não entrou em contato, ninguém pediu. Então assim, se você é familiar, se preocupe com isso. Avise o padre, ligue na secretaria. Então tenha esse bom senso de se preocupar pelo falecido. E lembre qual a religião que esse falecido professava. Já aconteceu, algumas vezes, de o falecido ser de uma outra comunidade eclesial, não ser católico, ser de uma outra comunidade, e a família, sendo católica, chama o padre. Aí o padre chega, o pastor ou o responsável por aquele fiel está ali celebrando. A gente fica assim no maior carão. A família pede, mas a pessoa não era católica. Ou o contrário acontece. A pessoa foi a vida inteira católica, só que os filhos mudaram de religião, agora chama o pastor. E a gente fica naquela situação sem saber o que fazer, né? Então, assim, respeite a fé do falecido também. Se o falecido é de uma outra comunidade eclesial que não católica, então que seja chamado o representante daquela denominação eclesial.
Se o falecido é católico, morreu católico, professando a fé católica, e os filhos, esposa, amigos são todos de outra comunidade, respeite a fé do falecido. Chame o padre. Então, assim, tomar esses cuidados. Primeiro, avisar o padre na secretaria que a pessoa morreu e que a família quer as exéquias. E, além de avisar, respeitar a fé do falecido. Se é evangélico, se é de uma outra comunidade de fé, chame o representante daquela comunidade. Se é católico, mas todos os familiares são de outra comunidade, chame o padre, porque aquela pessoa morreu professando a fé católica. Então, minha sugestão, entenda bem, sugestão, não é dogma, não é obrigação. A minha sugestão é que as exéquias sejam feitas em espaço aberto quando possível. Então, chegou no cemitério, tanto aqui quanto em Pereiras, a gente faz o rito breve, asperge com água benta e já despede daquele ente querido. Então, sugiro que seja comunicado o horário do sepultamento. Assim, nós, padres, diáconos, ministros das exéquias, estaremos ali à porta do cemitério, com todo o espaço arejado, com o distanciamento necessário, com o uso de máscaras, com tudo aquilo que é justo, né? Tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é protocolo, para celebrar as exéquias, a última homenagem, a despedida, a oração em louvor pela vida e entrega daquela pessoa nas mãos e na misericórdia de Deus. Mas é claro, né? As intempéries, elas são sempre inesperadas. De repente cai uma chuva, de repente acontece alguma coisa, então a gente vai lá no velório, faz, celebra sem nenhum problema. Mas vamos tentar fazer de forma com que não haja aglomeração, seja espaço arejado e todos protejam a vida de todos. Depois, quanto primeira comunhão e crisma, aqui é bem claro, as celebrações da primeira comunhão e crisma sejam deixadas para 2021. Nesse momento, peço que os catequistas de primeira comunhão e crisma mantenham contato com os jovens, mantenham contato com as crianças, mande vídeos, mande áudio, telefone, faça essa ponte. Para o padre, fica difícil conseguir entrar em contato com todo mundo. A gente está ali tentando fazer o possível por meio das lives, mas você catequista, você que tem uma turminha de catequese, entre em contato, liga uma vez por mês para cada um, manda um vídeo, manda um áudio. Hoje com o WhatsApp, com as redes sociais, tanta coisa é facilitada. Então, por favor, catequistas, não se desvinculem dos seus catequizandos, tá bem? Eu peço isso encarecidamente também com base no decreto de Dom Maurício. Não sei se deixei alguma coisa de falar, mas acredito que não. Depois, orientações mais pontuais, mais precisas, nós vamos passando de acordo com a necessidade. Conforme as necessidades forem surgindo, nós vamos passando as informações. Estamos aguardando, para finalizar esse vídeo, que já ficou muito longo, nós estamos aguardando então a liberação do poder público municipal, então do prefeito de Laranjal Paulista, da prefeitura de Laranjal Paulista, melhor dizendo, prefeitura, engloba o prefeito e todas as secretarias, vigilância sanitária, saúde, etc. Então nós estamos aguardando o posicionamento das prefeituras municipais de Laranjal Paulista e Pereiras para podermos abrir o templo. Quando for dado o ok para a abertura do templo, nós abriremos para visita e não para oração pública, conforme já prevê o último decreto de Dom Maurício, o decreto anterior a esse. Ainda não abrimos porque estamos aí respeitando, pela prudência, aquilo que nos foi pedido pelo poder público municipal de ambas cidades, tá bem? Então estamos respeitando e sabemos que esse respeito, esse bom diálogo, essa boa convivência é algo salutar, é algo em vista do bem comum, em vista da vida. Então, enquanto isso perdurar, nós vamos também caminhando nesse ritmo. Mas eu peço e rogo que o quanto antes possamos abrir as igrejas para a visita do povo ao Santíssimo Sacramento, suas orações individuais. No entanto, as orientações para os sacramentos são essas que eu acabei de elencar,
com base no decreto 032/2020 de Dom Maurício. Que tudo isso passe, para que a gente possa, o quanto antes, voltar à normalidade da manifestação e da vivência da fé. Por favor, não parem de rezar, tá? Rezem em casa, rezem com seus filhos, rezem com seu esposo, sua esposa, rezem com seus pais, não parem de rezar. Torne viva a igreja dentro da tua casa. Quanta gente perdendo tempo com tantas e tantas ocupações no dia a dia. Alguns estão trabalhando, louvado seja Deus, mas outros estão gastando tempo de um modo muito não frutuoso. Então, assim, tudo é bom se usado bem. Então, aproveite para assistir TV, aproveite para descansar, aproveite para assistir a Netflix, o YouTube, para ficar nas redes sociais, aproveite. Mas não se esqueça também de rezar. Esse tempo que nós aproveitamos com a oração é um tempo preciosíssimo, porque com esse tempo entramos em comunhão com Deus, nos predispomos a viver as virtudes, nos predispomos a viver a fé, mesmo com toda reclusão, com todo isolamento desse período, e já nos predispomos a caminhar sempre para o céu, tá? Então não deixe de rezar. Torne o teu tempo muito frutuoso. Reze. Se coloque diante de Deus na tua casa, no teu quarto, no teu quintal, se você tem um bom quintal arejado. Aproveite para rezar. Faça essa experiência. E que tudo isso passe o quanto antes, para que a gente possa, juntos, como uma grande comunidade de fé, celebrar os louvores do Senhor na sua casa. Fique com Deus, uma saudade imensa de todos, e que o Senhor nos ajude com prudência e sabedoria para vivermos bem as orientações da Igreja manifestadas pelo sucessor dos apóstolos aqui na nossa diocese, o nosso querido, nosso amado arcebispo, Dom Maurício Groto de Camargo. Que desça sobre você que assistiu até o fim esses 32 minutos de fala, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique atento, então, às informações que serão em breve divulgadas pelas secretarias paroquiais.